E aí, viajante, você está no Histórias do Mundo da Bola. E hoje nós vamos entender de vez o que acontece com o Neymar. Por que um jogador desse nível sempre tem essa relação de amor e ódio por onde ele passa? Por que parte da torcida nunca gosta dele? E por que ultimamente tem várias pessoas dizendo que ele decepcionou na carreira? Será que ele decepcionou mesmo? Para entender isso, primeiro a gente tem que relembrar um pouco da sua história. Principalmente o comecinho, que é lá que a gente vai encontrar o ponto-chave para desvendar todo esse mistério. Então vamos lá. Neymar da Silva Santos Júnior nasceu no dia 5 de fevereiro de 92, em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Logo ele se mudou para a casa da sua avó, na região de São Vicente, na periferia da Baixada Santista. E é lá que ele guarda a melhor memória da sua infância. Ficar o dia todo jogando bola na rua com seus amigos e sonhando em um dia seguir os passos do pai e se tornar um jogador de futebol. Mesmo sem sucesso na profissão, o Neymar pai ele sabia os caminhos da bola. E desde cedo, vendo ali o talento que seu filho tinha, já tratou logo de colocar o menino nas categorias de base da Portuguesa Santista. E sem deixar ele abrir mão dos treinos e dos jogos no salão, porque ele sabia que isso ia ser fundamental para desenvolver todas as habilidades do menino. E ele não podia estar mais certo. Nessa época, o pequeno Ney, ele era praticamente campeão, melhor jogador e artilheiro de todo o torneio que ele disputava. O menino era tão fora de série que quando ele foi descoberto pelo Santos aos 11 anos de idade, ele nem podia ser contratado porque o Santos não tinha nenhuma categoria de base nessa faixa etária. Então, eles criaram um sub-13 inteiro só para poder contratar o Neymar. Olha a moral que o menino já tinha. E essa tacada não podia ter sido mais certeira. O sub-13 do Santos ficou famoso. Os jogadores profissionais do time iam assistir os jogos da molecada só para ver o mini fenômeno ali em ação. A imprensa local também vivia atrás dele. Nessa época, acho que ele já devia ter dado mais entrevista que o Messi deu até hoje na carreira dele. Aos 14 anos de idade, ele já tinha chamado a atenção de vários clubes da Europa. Tanto é que nessa época ele chegou a viajar para a Espanha para fazer um período de testes no Real Madrid. E o Real Madrid que nessa época tinha aquele elenco galáctico, né, meu amigo? Recheado de estrelas. E obviamente o Real gostou do que viu e já queria garantir o menino ali para ser um futuro galáctico do time. Só que o Santos, já conhecendo todo o potencial do menino, não ia perder ele de graça e ofereceu um contrato muito fora da realidade para a época, se tratando de categoria de base no Brasil. Era um projeto de carreira completo, com plano de marketing e tudo, e além de um salário e um bônus por assinatura absurdamente superiores à média da época. Resultado de tudo isso, o Neymar voltou ao Santos, agora milionário, aos 14 anos de idade. Com um plano de carreira em ação, o menino seguiu muito bem nas categorias de base até o tão aguardado dia da sua estreia no profissional, em março de 2009, aos 17 anos de idade. Dava-se início ali a mais nova geração de meninos da Vila, essa que seria a mais vencedora na era pós-Pelé. Com a bola rolando, o Neymar logo demonstrou seu grande potencial. Ele fez vários bons jogos e rapidamente virou titular absoluto. E um time que ainda contava com a melhor versão do Paulo Henrique Ganso, fez de 2009 ali um ótimo ano de adaptação, de quebra ainda foi eleita a revelação. Mas no ano seguinte é que a coisa ficou séria. Já entrosado com o restante do time, 2010 começa de uma forma avassaladora. Era goleada atrás de goleada, dava gosto de ver esse time do Santos jogar. Era 5, 6, 8, 10-0, com o Neymar voando dentro de campo. E o resultado de tudo isso? Campeão de tudo que disputou no primeiro semestre, fora os títulos individuais e uma pressão lascada pro menino ir pra Copa. Pena que o Dunga cortou o nosso barato. Depois ainda teve o Sul-Americano Sub-20, onde o Neymar, que agora era considerado o melhor jogador de atividade no país, comandou um Brasil imbatível. Foi campeão com sobras, de quebra ainda eleito o melhor jogador e artilheiro do torneio. De volta ao Santos, quando começou a temporada de 2011, parecia que a gente ainda estava em 2010. Só que agora era a zagueirada da América inteira que estava sofrendo para segurar o menino. E sem muito sucesso, diga-se de passagem, porque em junho lá estava o Santos, frente a frente com o Peñarol na final da Libertadores. Campeão e melhor jogador da Libertadores, assim como o do Paulista, fizeram de um primeiro semestre do Neymar um semestre fantástico. E como se 2011 já não tivesse empolgante o suficiente, o Campeonato Brasileiro ainda nos presenteou com um dos melhores jogos que eu vi na vida. O duelo tão aguardado entre Flamengo e Santos. Ronaldinho versus Neymar. O mestre
contra o discípulo, a lenda passando o bastão para o seu sucessor. E meus amigos, teve de tudo. Desde uma pintura de falta na genialidade do bruxo, até o golaço do Neymar que lhe rendeu o prêmio Puskás de gol mais bonito do ano. Sem falar ainda do prêmio de melhor jogador das Américas e da indicação ao Bola de Ouro da FIFA em 2011. Só para você ter uma noção do quão difícil é essa indicação de alguém jogando aqui por essas bandas, o Neymar foi apenas o segundo jogador a conseguir esse feito. E para fechar um dos anos mais vitoriosos do Santos com chave de ouro, ainda faltava aquela cereja em cima do bolo: derrotar o Barcelona na final do Mundial de Clubes. Só que por mais que os jogadores estivessem confiantes, o time acabou sendo amplamente dominado e não foi dessa vez. O Neymar ainda seria tricampeão paulista, novamente eleito o melhor jogador das Américas, artilheiro da Libertadores e maior artilheiro do Santos na era pós-Pelé. Ele claramente já estava muito acima do nível sul-americano. E não só no futebol, o menino era um fenômeno completo do marketing. A sua imagem atraiu empresas gigantescas como a Nike, Red Bull, Volkswagen e muitas outras. Qualquer horário que você ligasse a TV, ele estava lá. Qualquer revista que você comprasse, adivinha quem que estava na capa? Em maio de 2013, o Neymar foi escolhido o atleta com o melhor marketing do mundo, superando o Messi e o Cristiano Ronaldo. O Neymar ainda se tornou ícone da música, virou personagem de histórias em quadrinhos e essa lista ainda vai longe. Mas com tanta exposição, vem o seu lado negativo. O sucesso dentro de campo foi proporcional aos vários problemas fora dele. Festas, declarações polêmicas, condenação judicial, confusões nos treinos e o mais famoso de todos. Em uma partida contra o Atlético Goianiense, o Neymar não aceita uma determinação do Dorival Júnior e, furioso, discute feio com o técnico. O então técnico da equipe goiana, René Simões, solta a famosa frase: eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Dorival então suspendeu o Neymar pela sua atitude. Só que para piorar ainda mais o caso, a diretoria do Santos ficou do lado do craque, reintegrou ele ao time e demitiu o técnico. E as polêmicas acabaram se estendendo até para sua transferência. Em 2013, depois de anos e anos de especulação, finalmente veio um anúncio: o Neymar agora era jogador do Barcelona. Só que os valores na época não foram claros, e pela falta de transparência na negociação, a justiça espanhola começou a investigar o caso, e após confirmar os indícios de irregularidades entre as partes, o presidente do Barça perdeu seu cargo e o Neymar, que chegou a ter seus bens bloqueados, ainda será julgado em outubro desse ano. Voltando ao futebol, em sua apresentação na equipe catalã, o Neymar foi recepcionado num Camp Nou lotadaço por 56 mil torcedores, um novo recorde para a equipe espanhola. Só que dentro de campo, porém, naquele ano o Barcelona teve um ano atípico, bem abaixo do padrão, e acabou sendo uma temporada que serviria apenas de adaptação e entrosamento ao craque brasileiro. Ao final da temporada teve a Copa do Mundo de 14 e... Lá vem eles de novo! Melhor não falar da Copa, né? Na temporada seguinte, já totalmente adaptado, deu-se início a um período que ficaria para a história do esporte. Estava formado ali o famoso trio MSN, o melhor trio de ataque do futebol mundial. Era show atrás de show, meu amigo, com muitas goleadas, campeões de tudo que disputaram. Eles tinham números incríveis e foram quase imbatíveis jogando juntos. Nesse período, o menino Ney foi artilheiro da Copa do Rei, foi artilheiro da Champions League, e essas atuações fizeram com que ele chegasse pela primeira vez entre os finalistas ao prêmio Bola de Ouro da FIFA. Naquele ano, terminando ali em terceiro lugar. Até aqui, meu amigo, a carreira do Neymar era uma ascensão meteórica. Muitos jogadores, técnicos e jornalistas já haviam se curvado ao talento do menino. Ninguém tinha dúvidas de que ele seria o sucessor natural dos dois ETs que dominavam o futebol. O próprio Messi sabia disso. Só que a partir daí, o foguete começou a apresentar alguns problemas. Parte da torcida do Barça não gostava dele, não gostava das suas comemorações, não gostavam das suas simulações de falta. Eles o achavam desnecessariamente provocativo e desrespeitoso com os adversários e até com a história do clube. Então, quando as belíssimas atuações eram intercaladas com jogos mais discretos e quando os golaços eram intercalados com períodos de seca, a torcida não perdoava, e aí começavam a surgir mais críticas e mais polêmicas.
E assim seguiu, até 2017, quando após apenas 3 anos jogando juntos e encantando o mundo todo, acabava ali o famoso trio MSN. 2017 começa com essa notícia bombástica do Paris Saint-Germain pagando a multa rescisória de 222 milhões de euros, cerca de 821 milhões de reais, transformando o Neymar no jogador mais caro de todos os tempos. E a transferência pegou todo mundo de surpresa. Parecia sem sentido, parecia um passo para trás na carreira. Só que a verdade é que ele estava cansado de ficar na sombra do Messi. E ele foi para a França para ser o Messi do PSG. Pensa, um dos times mais ricos do planeta, em uma liga fraca tecnicamente, com um projeto galáctico montado todo em função dele. Parecia o gás que faltava para o Neymar explodir definitivamente. O menino Mbappé, que na época estava voando no Mônaco, deu até uma entrevista dizendo que na sua contratação deixaram para ele bem claro que ele estava se juntando ao time para ajudar o Neymar. E a princípio, o plano funcionou perfeitamente. Em um ano que seria só de adaptação, o Neymar chegou chegando. Foi campeão de tudo na França e eleito o melhor jogador da liga. As expectativas para o ano seguinte foram lá em cima. Agora ninguém segura, agora ele explode de vez, agora vem o melhor do mundo, agora... A realidade é que após esse primeiro ano, o que se viu foram muitos altos e baixos. Enquanto o Mbappé ia aos poucos tomando o posto de astro do time com grandes atuações, o Neymar virou meme pelo Kaikai na Copa do Mundo da Rússia e na Ligue 1 nunca mais brigou por artilharia e nem pelo prêmio de melhor jogador. Ele teve muitas lesões, ficou fora dos jogos mais importantes do clube e as famosas polêmicas se tornaram mais constantes e graves. Desentendimentos com o técnico, companheiros de clube, agressão contra torcedor, além das sérias acusações investigadas pela justiça que arranharam demais a sua imagem. Mas o Neymar ainda é Neymar, né? Mesmo em baixa com a torcida, quando ele joga vai bem demais. E com isso ele superou o Kaká como o brasileiro mais goleador da história da Champions League e ainda atingiu a marca de 100 gols pelo clube francês, se tornando o terceiro jogador da história do futebol mundial a marcar mais de 100 gols por 3 clubes diferentes. E o Neymar não para por aí, meu amigo, seus números são incríveis. Até o momento ele já ganhou 27 títulos coletivos e 15 títulos individuais, isso só de artilheiro e melhor jogador. E para deixar ainda mais evidente essa performance do Ney, eu fiz uma comparação com o Ronaldinho Gaúcho, levando em conta as participações em gols, ano por ano, desde os 17 anos até os 30 de cada um. E por que o Ronaldinho? Bom, porque o Bruxo é o jogador brasileiro com as características mais parecidas com o Neymar, tanto dentro quanto fora de campo. E como você pode ver, o Neymar ele teve um começo muito mais bombástico. Ele foi melhor em praticamente toda a sua carreira, com exceção dos 2 anos mágicos que o Ronaldinho encantou o Barcelona e foi eleito o melhor do mundo. E eu acho que todo mundo aqui concorda que o melhor jogador não é aquele com 2 ou 3 anos fantásticos, e sim aquele que consegue se manter em alto nível por mais de 10 anos seguidos, né? Mas então começa a nossa dúvida. Por que muitos acreditam que o Neymar decepcionou? Por que muitos não gostam dele? E ninguém pensa isso do Ronaldinho. Pelo contrário, o Ronaldinho é um dos jogadores brasileiros mais queridos aí no futebol mundial. E olha, eu acho que são vários motivos, só que existem 2 principais. O primeiro deles, Messi e Cristiano Ronaldo. Os 2 eles criaram um novo significado para o termo de melhor do mundo. Foram mais de 10 anos de domínio no topo. Eles subiram a régua de exigência no que diz respeito à qualidade, dedicação e profissionalismo. Ao ponto de que se o grande jogador ele não viver a sua vida totalmente em função do futebol, ele não é mais considerado profissional. Um atleta que apenas faz as suas funções como jogador, mas que em suas folgas vai a festas, faz lives, joga videogame, esse cara ele já não é mais considerado totalmente profissional hoje em dia. E essa diferença é tanta que na era pré-Messi e CR7, vários ídolos brasileiros, incluindo o Ronaldinho, chegaram a ter cláusulas em seus contratos que dispensavam eles de alguns treinos, concentrações, liberavam para festas. Olha a diferença de estilo. E o segundo motivo, e mais importante, é expectativa. Sempre que surge algum garoto habilidoso e promissor, os torcedores e a mídia já criam uma expectativa em cima do menino. Isso é normal. Mas com o Neymar foi diferente. Ele já era famoso desde muito cedo. O possível surgimento de um novo Pelé botou nas costas de um menino de 13 anos uma pressão e uma expectativa gigantescas. Qualquer resultado abaixo da perfeição não seria suficiente. E isso é muito perigoso. Pode fritar a cabeça do moleque e prejudicar sua carreira e até o seu desenvolvimento pessoal. Se você parar para pensar, o Neymar ainda lidou com tudo isso muito bem.
A gente está falando de um atleta que teve mais títulos que o Romário, mais gols do que o Ronaldo Fenômeno, maior constância em alto nível que o Ronaldinho e o Kaká, e está prestes a se tornar o maior artilheiro da história da seleção brasileira, superando o Pelé. O Pelé! Olha onde esse cara chegou. Quantos outros chegaram nesse nível? E se satisfeito após alcançar tudo isso, ele refletiu e achou que abandonar os seus hobbies e a sua vida extracampo seria um preço muito alto a se pagar para atingir esse último degrau do futebol, tá tudo bem, essa foi uma escolha dele. Agora, se você acha que ele decepcionou ou se você não gosta dele porque ele não atingiu as expectativas que você queria para ele, as suas expectativas, bom, essas são as suas expectativas. Então é isso, pessoal. Deixa aí nos comentários em qual lado dessa relação de amor e ódio aí que você está. E se você estivesse no lugar do Neymar, o que você faria? Eu quero saber, hein? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí aquele seu like maroto, se inscreve no canal que ajuda bastante. Então é isso por hoje, valeu, falou e até mais.